Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite. A depender sempre do horário que vocês nos escutem, acompanhem e prestigiem nessa série intitulada Sentidos da Formação Humana, que eu já venho realizando o que eu chamo dessas conversas, entrevistas, com convidadas, com convidados que se encaixam por dentro de um quadro, de um espaço na Rádio Web chamado Rádio Web Entrevista. Já faz 2 anos e 3 meses que eu venho realizando isso aqui, com os intervalos apenas dos meses de férias e do período de greve que a gente teve, agradecendo a todas e a todos que já vieram e aqueles que já comunicaram que estão por vir, agendando para encontros vindouros. Se você me ouve e não me vê, eu sou Rodrigo Rosal. Eu sou vinculado ao DED, Departamento de Educação. Trabalho, nomeadamente, na área de fundamentos da educação e políticas públicas. Apareço nos componentes curriculares que estão insertos na matriz curricular, insertos no sentido de inseridos na matriz curricular, nos cursos de licenciatura daqui da UFRPE, no primeiro ou segundo período desses cursos, geralmente. Eu sou um homem de 48 anos, eu tenho aproximadamente 1,71 m, 70 quilos, tenho cabelos castanhos bem escuros com algumas mechas brancas, eu uso óculos, mas eles estão sob a mesa, armação preta agora, e não uso barba, bigode, tenho uma pele clara, branca. Estou trajando uma camisa como se fosse marrom e uma calça também bege ou marrom clara. E como eu sempre faço antes de toda conversa, eu registro o valor desse equipamento que a um só tempo é pedagógico, filosófico, existencial, cultural, político, formativo, que é a Rádio Web, agradecendo as pessoas que dão vida, que corporificam isso aqui, pelo menos desde que eu aqui cheguei e estou usando esse espaço. Alana e Eliezer, obrigado reiteradamente por esse apoio técnico que vocês dão. Bom, nessa nossa conversa de hoje, quem vai bater um papo com a gente, eu sempre agradecendo e sempre deixando que a pessoa mesmo apresente a si, eu quero que ele nos diga, o Gabriel, como foi a formação, como tem sido a formação humana dele até aqui. E essa questão que eu sempre faço, Gabriel, já te agradecendo fortemente por você estar aqui, como eu agradeci a todos os outros, porque é um momento realmente ímpar e vai muito da entrega, da sensibilidade, da disposição de quem aqui vem para conversar. É a pergunta que eu abro essa nossa conversa, né? Entrega um pouco, conta um pouco, compartilha um pouco da tua caminhada, da tua formação humana até aqui. Quais os aspectos que você quer começar a destacar? Pode ser escolar, pode ser não, também, escolar, como você quiser. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos também que estão ouvindo. Eu me chamo Gabriel Leira do Nascimento, tenho 25 anos e sou discente em licenciatura em Ciências Biológicas aqui na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Entrei aqui no semestre 2023.1, né? Então, no final do ano passado, 2023, e na verdade eu não tinha, né, desde sempre, esse intuito de seguir carreira acadêmica. Isso é uma coisa muito mais recente, mas eu segui uma linha de estudo dentro da escola pública, né? Estudei dentro dos anos normais, né? Sempre fui um aluno adiantado, na verdade, então eu sempre estava convivendo com alunos que eram mais velhos que eu, por exemplo. Tanto é que é uma situação que é estudada, né, dentro do campo da psicologia, por exemplo, que é essa convivência de pessoas mais novas com pessoas mais velhas. Então eu tenho um pouco de dificuldade na interação, por exemplo, com as pessoas que estavam lidando com assuntos diferentes daquilo que eu queria falar, por exemplo. Então, eu cheguei, por exemplo, no ensino médio, com 15 anos, na verdade, e me formei, né, aos 17 e não fazia 18. E aí, eu sempre tinha aquela cabeça de que precisava trabalhar com urgência. Então, eu não segui, por exemplo, um caminho de entrar dentro da universidade, de querer, por exemplo, fazer parte de alguma ciência ou me especializar em alguma coisa, né? Então, eu trabalhei em 4 empresas, por exemplo, antes de começar a pensar em seguir algum caminho, né? Seguir alguma carreira. Eu simplesmente queria construir, por exemplo, uma família, construir o meu aconchego, digamos assim, né? Como uma pessoa que é adulta, que é considerada adulta, né, atualmente. Então eu trabalhei por alguns anos em empresas diferentes
E chegou um tempo, por exemplo, que eu fiquei desempregado, entre o meu terceiro emprego e o meu quarto, né? Eu fiquei desempregado e eu refleti bastante sobre as minhas questões. Foi, na verdade, um momento desse meu desenvolvimento pessoal, por exemplo, de humanizado, né, a minha concepção, por exemplo, das minhas questões que eu considerava como importante. Então, eu refleti bastante sobre as coisas que eu realmente queria desenvolver. Então, eu fui descobrindo, por exemplo, esse meu lado de querer me inserir dentro da comunidade científica, na comunidade acadêmica. Então eu comecei a consumir bastante conteúdo de ciências, né? Eu não participava nem trabalhava com nada relacionado a isso na época. Então eu trabalhava no supermercado, na verdade, e aí eu saí e comecei a me interessar por essas coisas. Então comecei a estudar muitas coisas dentro do campo da área científica de física, estudei bastante astronomia, estudei bastante biologia e muitas outras ciências, por exemplo, de linguagem. Eu comecei a estudar bastante idiomas e eu vi que eu comecei a desenvolver, por exemplo, como é que eu posso dizer, uma eloquência ou uma forma de falar, que as pessoas começam a dizer, poxa, tu parece um professor falando. E aí eu comecei a pensar, pô, eu vou querer me entrar dentro de um campo científico, de um ramo acadêmico, e eu comecei, na verdade, entrando num curso de psicologia na Unibra, né? Eu pagava e eu fiquei pouco tempo porque eu saí do outro emprego que eu tinha conseguido, então eu cortei já, eu tive que trancar o curso, eu passei pouco tempo lá. E aí eu consegui outro emprego e eu pensei, pô, agora eu vou entrar dentro da universidade pública, né? Pra economizar mais e tudo mais. E eu já tinha interesse dentro do que eu queria, então eu comecei a procurar, a estudar mais. E aí eu fiz a nota prova do Enem e consegui entrar aqui na universidade. Então, na verdade, a partir do momento que eu entrei, eu percebi que realmente era aquilo que eu queria, inclusive, de uma questão de tempo, porque a minha concepção anterior era diferente do que acontece aqui agora, né? Então, a partir do momento que eu entrei, eu tive a certeza que era realmente aquilo que eu queria fazer, que eu queria seguir. Até a especialização, por exemplo, eu penso em fazer mestrado, eu penso em fazer doutorado, não importa onde seja, mas eu penso ainda como é que eu vou fazer essas coisas, mas eu tenho sim a certeza de que é o ramo que eu vou seguir. E aí, basicamente, a minha sequência, né, a minha carreira começou inicialmente nesse sentido, de eu começar a me interessar por essas questões e depois eu fui me inserindo dentro da comunidade científica. Então, nesse meio tempo, por exemplo, eu me casei muito cedo, com 18 anos, e tive filho, inclusive, aos 23, né? Meu filho agora tem 2 anos. E aí eu construí uma família e estava em uma época que eu estava trabalhando e estudando, então eu estava largando o trabalho, vindo direto para cá para a universidade. E aí eu optei por, na verdade, seguir a vida acadêmica específica, né? Me dedicar mais aos estudos, participar de bolsas, de projetos de extensão, esse tipo de coisa. E aí eu optei por me desligar da empresa e seguir somente o caminho acadêmico, porque eu tinha condições financeiras de me manter somente com uma bolsa de estudos aqui na universidade. Muito bem. Já fico grato por tudo isso que você disse. Uma curiosidade que eu sempre tenho, quando a pessoa já não diz assim, e é só realmente curiosidade para saber como essas questões em cada um, vão sendo construídas, desconstruídas e reconstruídas internamente e se materializando externamente. Você nos diz que chegou até o ensino médio já com a cabeça de acelerar a sua formação profissional. Estou usando assim palavras minhas. Exatamente. Você, com aquela idade, vamos dizer, há 7 anos atrás, você não estava pensando em uma área ou em um curso ou em mais de uma área para seguir uma formação no superior. Você queria adquirir, somar, construir habilidade, competência, conhecimento, tudo para poder se Exato. inserir logo em emprego, trabalho, etc. E trabalhou em 4 empresas, como Isso. você disse. Foi em alguma delas, ou não tem nada a ver com nenhuma delas, que você começou a despertar o interesse por ciências em geral? Quando a gente fala ciências, pode ser, né, que algumas pessoas pensem mais assim em ciências de aplicação imediata, chamadas ciências da natureza, ciências biológicas, ciências da vida, ou as engenharia, mas ciência é uma expressão ampla e ciências no plural engloba ciências sociais aplicadas, ciências Isso. humanas. Você, dos 18 até os 21 para 22, quando você fez o Enem, para que eu acho que foi no final de 2022, para você começar em Foi. 2023, Eu não é tinha isso? 23 anos.
Então você com 23 anos, nesse intervalo de 5 anos, o que é que foi acontecendo para você querer? Você disse, não, eu fui pensando que queria algo mais, etc. Mas nesse meio tempo já casei, logo depois chegou o filho, que está com 2 anos hoje. Mas onde é que você foi construindo, ou encontrando, ou se percebendo como estudante de ciências biológicas, licenciatura? E aí? Então, é uma questão muito complexa, porque foi um momento da minha vida em que eu estava refletindo bastante. Então, por onde eu passava, eu sempre ficava perguntando, me indagando muitas coisas a respeito, indagações, digamos assim, filosóficas, né? Por exemplo, o que eu realmente quero fazer, por exemplo, se eu estou seguindo o caminho que eu realmente queria, se eu realmente me conhecia e sabia aquilo que eu queria de verdade. Então, enquanto eu ia ao trabalho, eu ia pensando em muitas coisas. Enquanto eu voltava do trabalho bem tarde, inclusive. Chegava em casa mais de 11 horas da noite. E eu vinha no meio da rua, tudo escuro, sozinho e tudo mais. Mas eu sempre vinha refletindo, sabe? Então, essa foi a época a partir dos meus 18, 19 anos. Eu já estava casado, não tinha filho ainda. Eu fui desenvolvendo essa minha questão de questionar muitas coisas, sabe? Então eu fui procurando conhecer mais as coisas, me questionar sobre as ações que eu tomava, eram realmente as coisas corretas e o que eu queria. Eu me perguntava se as coisas que eu achava corretas eram realmente corretas de verdade ou se estavam erradas. As minhas concepções, por exemplo. Então, eu fui incentivando esse meu lado de querer sempre buscar mais alguma coisa. E aí não teve relação, por exemplo, com a empresa, não teve relação com o que eu trabalhava, por exemplo. Eu trabalhei em 4 empresas. Eu comecei, na verdade, como um jovem aprendiz num supermercado, depois eu trabalhei em outro supermercado, depois eu trabalhei numa farmácia e depois trabalhei em um hospital. E eram trabalhos completamente manuais. O último também ele era mais manual, mas exigia mais a minha questão psicológica, né, mental. Mas nenhuma desses tem uma relação real com o que realmente eu procurava, sabe? E aí foi quando eu comecei a procurar o que eu queria de verdade sozinho, sendo autodidata. Então, como eu citei, eu comecei a me interessar por ciência. Realmente a ciência que o senhor mencionou, que é mais vasta, não é aquela ciência aplicável de verdade nem todas, né? Por exemplo, eu estudei bastante idiomas, eu estudei literatura, e comecei a ler bastante livros. Então, esse meu lado de questionador e de que queria realmente sempre aprender mais alguma coisa, ele foi se despertando cada vez mais. Então, eu li muitos livros, eu cheguei a ler mais de 60 livros, se não me engano, em um ano. É, todos os dias de diversas áreas, então era livro de literatura. Inclusive eu li livros antes de entrar na universidade de física, li livros de biologia também, nacionais e internacionais. E aí eu fui desenvolvendo mais até que eu chegou o ponto de que eu disse, pô, é isso aqui que eu vou querer. Eu fui entrei na universidade e quando eu vi que eu tinha condições de me sustentar aqui, foi quando eu deixei as coisas que não me ligavam a esse lado que eu queria para trás. Então, eu fui desenvolvendo esse lado sozinho, por questão de autodidata, de querer estudar e de procurar. E isso é uma contrapartida, é um contraponto, na verdade, né, da minha personalidade, muito diferente do que eu era anteriormente. Porque, na verdade, eu achava que eu não tinha capacidade de aprender muitas coisas com tanta facilidade, como eu aprendi de verdade quando eu estava fazendo as coisas sozinho. Porque, por exemplo, eu citei questão de ensino médio e tudo mais, mas ensino fundamental também eu tinha certa dificuldade, por exemplo, de aprender certas coisas. Eu achava que eu era incapaz. Eu via pessoas conversando com os professores, por exemplo, questões da matéria, da disciplina, e eu realmente não entendia muito bem como é que funcionava. Sendo que, posteriormente, estudando sozinho, a minha compreensão era muito clara. Eu conseguia entender muitas coisas por muito tempo. Eu estudava diversas áreas, generalista, né, que chama. Mas eu tinha que escolher uma específica que eu realmente gostasse. E o que eu escolhi de verdade foi a biologia. Então, o fato, o que me desenvolveu em mim essa questão de procurar, de estudar e querer escolher essa licenciatura, ciências e tudo mais, foi o fato só de eu me questionar muitas vezes sobre diversas coisas e fazer realmente sozinho o que eu queria. Então ninguém lhe orientou nesse sentido, ou lhe incentivou, ou lhe inspirou. Não que isso tenha que acontecer, é porque algumas pessoas chegam também com essa fala. Você foi uma questão de você com você mesmo. Você se colocou sob análise, Isso. sob reflexão. Mais de ano, na verdade. Por mais de ano, a partir do que você vivenciava, da sua situação como um todo, do contexto que você estava, do que você achava que tinha jeito ou não tinha, que queria, tá ok. E biologia apareceu como um campo que, dentre tantos campos, idiomas, literatura, etc., chamou mais a sua atenção, atraiu mais a sua vontade, o seu interesse de estudar. Você está há um ano
e pouco aqui só, né? Um ano. Começou em novembro de 2023. Outubro de 2023. Pouco mais de um ano. Você foi da sala de era da sala de Luísa, que já esteve aqui também, um de outros colegas e seus estudos, que eu tive o prazer no primeiro período estar. O contato com o curso, com a universidade, né, com os assuntos que não são só biológicos, desde o primeiro período, já lhe cativaram mais ou lhe colocaram em alerta e você teve que maturar um pouco, experimentar para dizer, será que é isso que eu vou encontrar aqui mesmo? O que é que tu me diz disso, Gabriel? Então, na verdade, a partir do momento que eu entrei aqui e tive as primeiras aulas, eu fiquei maravilhado, na verdade. Até então, no momento que eu estou agora, estou no terceiro período, acho que esqueci de mencionar, eu não tive, por exemplo, nenhum baixo estímulo, eu diria assim, para as disciplinas que eu estou tendo. Então, na verdade, a partir do momento que eu entrei na universidade, eu comecei a conhecer mais como funciona a vida acadêmica, né? Então, eu não sabia, por exemplo, que tinha essas questões, essas políticas de acesso e permanência na universidade, que é umas coisas bem mencionadas dentro da disciplina de legislação, fundamentos da educação e tudo mais. E aí, por exemplo, a gente vê que tem diversas bolsas para incentivar os alunos a se manter na universidade. Tem, por exemplo, o acesso ao restaurante universitário é de uma forma... o custo dele, né, é baixo para que as pessoas realmente tenham acesso, né, a participar aqui. Então, eram noções de coisas que eu não tinha, sabe? E a partir do momento que eu entrei e vivenciei, foi somente reações e sentimentos positivos. Eu não tive nenhum, por exemplo, contraponto. Assim, vai haver, né, dentro da universidade, algumas questões, por exemplo, pessoais com alunos ou com professores que podem até desenvolver desavenças, né? Mas com o curso em si, com as disciplinas e com os professores e os alunos, eu realmente não tive problema nenhum. Você só vem então se envolvendo, se interessando e vou usar essa palavra assim, se encantando, se agradando ainda mais da área e do curso. Exatamente. Uma curiosidade, né? Existe bacharelado na sua área, ciência biológica, e existe licenciatura. Aqui na Rural você está fazendo licenciatura. Isso. Que implica a pessoa não ser obrigatoriamente um professor, uma professora de uma escola, porque a gente vê, né, que a educação ela pode se dar em vários espaços. Mas você se coloca agora aqui no curso há um ano, vamos arredondar, porque teve a greve também, né? Mas a greve pelo menos serve para a gente pensar também. Nesse período que você está embrenhado no curso e dizendo claramente que está gostando ainda mais do curso, mais convicto da escolha que fez. Ela implica você e seus colegas se pensarem como educadoras e educadores em formação na área de ciências biológicas. Você se pensa assim? Você se pensa, vocês diziam que eu tinha jeito de ser professor. Aí eu fico dizendo, que estereótipo, que silhueta, que contorno, que figura é essa que você apresentava falando que as pessoas associam a de um professor? É a paciência na hora de falar ou é um certo tom sapiencial, porque às vezes também confundimos professor com sábio, não sei se isso é muito bom, mas é uma curiosidade. Mistura as duas coisas, se você se pensa nisso ao longo do curso, né? Você se coloca nessa função de fazer essa análise sobre você como educador em formação, e por que te fazem essa associação? Uma ou outra pessoa, não sei quantos eram, dizendo que você parece até um jeito de um professor. Por que isso? Na verdade, eu já pensava em ser professor antes mesmo de entrar na universidade. Eu já tinha interesse em ser professor. Entrei no curso de licenciatura convicto de que eu quero ser professor da minha área, inclusive. Então, eu tenho uma noção de que eu sou um professor em processo de formação, mas eu também tinha um interesse já em ser professor antes, né? E o fato das pessoas mencionarem, por exemplo, que eu tenho um jeito e tudo mais, a característica de professor, é porque eu costumava explicar, tinha intenção, por exemplo, quando a pessoa tinha uma dúvida de alguma coisa, eu dizia, quando a gente estava conversando sobre algum assunto, eu gostava de explicar detalhadamente, as pessoas e ter paciência, né, para explicar. Então, as pessoas mencionavam, pô, tu explica tão bem, tu tem um jeito de professor e tudo mais, então é uma coisa que eu já vinha percebendo que eu já gostava e faz parte da minha personalidade, por exemplo. Então, eu tenho essa questão, por exemplo, de querer falar de uma forma clara para que as pessoas entendam. Eu gostava de mencionar e debater, por exemplo, com as pessoas sobre assuntos que a gente achava pertinente. Então, durante esses processos, inclusive no trabalho acontecia bastante de eu entrar dentro de rodas de diálogo com pessoas no meio
do trabalho, e a gente sempre ia conversando e as pessoas diziam que a forma como eu falava parecia que eu dava a entender que eu era um professor ensinando alguma coisa. E quando você chega aqui e tem contato com várias professoras e com vários professores, você identifica neles e nelas mais essa característica da paciência e do jeito tal ou menos, a curiosidade minha. Seu curso acabou de passar por um processo de avaliação. Eu fiz parte de uma pequena parte dele. Eu fiz questão de entrar na reunião remota que teve entre 4 e 5 e pouca da tarde na segunda-feira. Hoje a gente está na quinta-feira, dia 28/11. Essa reunião se deu no dia 24. Primeiro dia que a comissão de especialistas que compunha essa comissão de avaliação do INEP/MEC, que vem fazer a visita em loco dos cursos, estava aqui. E eu pude ouvir professoras e professores seus lá falando, algumas eu já sabia quem eram, e pude falar um pouco também. Fiz questão de citar você, Luísa, o outro Gabriel, né, que é da sua sala também, que eu sempre encontro ele. Citar a aluna que está comigo agora também, eu disse que tem uma necessidade de uma adaptação propriamente formativa, pedagógica, que eu não posso fazer isso por nenhum favor, porque é um direito previsto na Constituição, na LDB, e a sensibilidade que a disciplina de fundamentos deve nos dar é nesse olhar também. E aí, fala um pouco aí, tuas professoras e professores do primeiro, segundo e tu atual, um mês de aula, né? Eles têm mais esse traço que as pessoas criam no imaginário social de ter jeito para explicar, tá? Você se sente confortável para falar alguma coisa a respeito disso? Sim, me sinto confortável. Eu penso assim que os professores eles apresentam, assim, cada um com a sua característica específica, né? Mas que eles apresentam sim como é que eu posso informar? Uma forma de falar que se assemelha, por exemplo, a esse estereótipo de que eu é um professor, que as pessoas associavam a mim, por exemplo. Então, eu vejo que os professores que eu tive, do primeiro ao período atual que eu estou, tem sim essas características, cada um com a sua individualidade, assim como o senhor, por exemplo, tem a sua própria forma de falar, que foi meu professor de primeiro período de Fundamentos da Educação. E aí a gente percebia que tem professores que têm a sua forma diferente de trabalhar a aula, por exemplo. Tem professor que prefere falar mais, tem professor que prefere apresentar mais slide, tem professor que prefere escrever no quadro enquanto conversa, mas todos eles apresentam pelo menos para mim, apresentavam essas características de ter, por exemplo, uma eloquência na forma de falar. Teve até um professor meu, professor substituto, que substituiu a professora Sheila de legislação. Ele falou que quando a pessoa é professor, ele desenvolve uma forma de falar que parece que ele fala mais alto, porque ele precisa realmente dessa forma de falar que todo mundo escute. Então, inicialmente, ele disse que era difícil para ele falar tão alto assim, porque ia dando problema na garganta, mas no momento atual, agora falar assim se tornou normalidade. E aí, muitas das vezes, a pessoa nem percebe que está falando com uma forma tão alta de falar, por exemplo, mas que já faz parte do processo de a pessoa falar normalmente. Então, eu percebo que quando você se torna um professor e precisa falar para muitas pessoas, você tem que desenvolver, por exemplo, características que façam com que seja claro o que você está falando, e também desenvolver métodos, assim como o senhor já falou, de reavaliar, por exemplo, a forma como você aplica o que você está ensinando, né? Digamos assim, a sua didática. Então, acredito que todos os professores que eu tive até o momento, sim, apresentavam essas características. Bom, uma outra característica barra função, tarefa, atuação nossa aqui dentro é fazer pesquisa e fazer extensão. Isso aqui, por exemplo, se caracteriza um pouco como uma ação extensionista, né? Que é voltado para o público interno da UFRPE e para o público externo que venha nos assistir, escutar, enfim, também. Você já fez pesquisa orientada aqui na universidade, né? Vocês, a gente vai tomando ciência de bolsas, tanto bolsas sociais como bolsas de PIBIC, de PET, etc. Qual foi a primeira experiência? Como isso foi apresentado para você em sala de aula? Como é que você tomou conhecimento disso, Gabriel? E qual foi a tua experiência até então? Na verdade, assim que eu entrei aqui em outubro, né, no semestre de 2023.1, e na primeira semana, por exemplo, a gente não estava tendo aula, estava tendo a cerimônia de recebimento dos calouros. E aí vinham várias pessoas na aula, na sala, né, apresentar, por exemplo, como era o curso, como é que funcionava a universidade. Então foi uma semana somente para a recepção dos novatos, né. E aí foi assim que foi apresentado, por exemplo, a gente as políticas de bolsas aqui dentro. Então foi inscrito no quadro, por exemplo, que tinha vários tipos de bolsa aqui, bolsa BIA, bolsa de contrapartida, bolsa PAD, bolsa PAI, PIBIC, PIBID, vários tipos de processo de bolsa, sendo que
para uma pessoa que está entrando dentro da universidade, ela não está compreendendo muito bem como é que funciona esses processos. Então, para mim, inicialmente, eu precisei prestar um pouco mais de atenção e procurar por mim mesmo entender como é que funcionavam essas questões, porque inicialmente para mim parecia muita informação que eu não entendia muito bem como é que funcionava. E aí eu fui vendo cada um por um como é que funcionava e tudo mais. E aí eu falei com um amigo meu que eu estava interessado em fazer, por exemplo, bolsa, participar. E ele até conseguiu para mim uma bolsa que já estava terminando, na verdade, né? E aí uma bolsa estava na metade do processo, mas ele passou num concurso e precisou abdicar da bolsa que ele tinha. E aí a pessoa que ele recomendou para substituí-lo foi eu. Então eu entrei como bolsista PIBIC numa pesquisa de avaliação genotóxica, por exemplo, do rio do Tapacurá. Então foi o primeiro contato fazendo pesquisa aqui dentro da universidade foi com essa avaliação genotóxica, por exemplo, da bacia de Tapacurá, utilizando teste de micronúcleo em peixe para observar essas ações genotóxicas. E esse projeto que você teve chance de entrar já com ele andando, é supervisionado, coordenado por quem? Professora, professor Isso. quem? Professor Gilcifran Prestes de Andrade, é o professor doutor aqui da universidade, que inclusive é uma pessoa incrível, um excelente orientador. Tive o prazer de fazer pesquisa com ele, na verdade. Eu fiz entrevista antes de começar, né, a fazer a pesquisa, assim, fui recomendado a ele por João, que foi o antigo bolsista. E aí eu fiz entrevista com ele e tudo mais, e ele gostou bastante da entrevista, eu também gostei. E aí a gente começou a fazer os processos que deu continuidade ao que antes já estava sendo feito. Então, esse professor Josefran Prestes de Andrade foi o meu orientador da pesquisa. Muito bem, fica registrado já o seu reconhecimento, agradecimento e o meu convite, se ele quiser vir para ele participar dessa conversa aqui também. Veja, o que é que você destaca, para além da parte de conteúdo apreendido, da experiência de pesquisador em formação? Você agora, destaca o quê? O que é que destaca? O que é que mudou que não se vê em sala de aula, que nesse momento fazendo pesquisa com ele, ou pesquisa de campo, ou relatando, coleta de dados, análise de dados, o que é que tudo isso junto exigia as mesmas coisas que a sala de aula, ou exigiram coisas novas? Como é que você resumiria um pouco essa tua primeira experiência de pesquisa? Eu precisava vir aqui, por exemplo, em horários que eram fora do horário da aula, né, no caso. Precisava vir aqui, chegar aqui de manhã, e atuar no laboratório, por exemplo. A gente tem que escrever o relatório da pesquisa. Então, a nossa pesquisa ela tinha que deixar claro os processos que a gente estava fazendo, né? E aí, uma das coisas que já difere do que a gente aprendeu dentro da sala de aula era realmente a escrita do relatório da pesquisa, que pode ser um, uma pesquisa que pode se tornar um artigo, né? Então, já é um processo que você tem que seguir, por exemplo, um padrão. Inclusive, uma das orientações que ele me passou é que a gente tem que seguir um padrão da leitura. Por exemplo, tem que fazer a leitura bibliográfica para poder continuar escrevendo, porque você não pode falar sobre uma coisa que alguém já falou sem, por exemplo, citar o que a pessoa já disse, etc. Então, você não faz pesquisa sem antes conhecer o que já foi feito, né? Então, tinha esse processo de revisão, de leitura da bibliografia, do que já foi dito a respeito dos processos genotóxicos, o que já foi falado a respeito de micronúcleos, que foi falado sobre a respeito de muitas coisas, por exemplo, coleta de amostras, para a gente tem que fazer. Eu, por exemplo, não tive condições de ir, porque já tinha sido feito coletas antes, e a gente teve um problema na hora de fazer a viagem para ir, porque estava tendo um processo com o carro, né, da universidade. A gente tinha que ir com o carro da universidade, e no momento ele estava ocupado e estava com uma burocracia, né, que o orientador ele não conseguiu fazer com que chegasse, e o tempo estava acabando. Tinha que apresentar, por exemplo, o relatório final, tinha que estar tudo pronto. Então, o que aconteceu foi que as minhas atividades dentro da pesquisa era realmente vir aqui à universidade e avaliar, por exemplo, observar no microscópio, uma coisa que não acontece nas aulas fora da aula de citologia e, na verdade, fora das aulas de educação, né? Porque nas aulas de botânica, por exemplo, que eu tenho, nas aulas de citologia e outras disciplinas, por exemplo, biologia animal, a gente sim vai ao laboratório, então é uma coisa comum que acontece, né? Que teve uma relação, por exemplo, com uma pesquisa. Mas com as disciplinas da educação, por exemplo, elas não... Elas são mais teóricas, né? Que é o que as pessoas dizem que a educação ela não é uma coisa palpável, uma ciência que está dentro do ramo da ciência exata, né? Então,
O que difere justamente é isso. E as minhas atividades eram justamente essa, analisar no laboratório as amostras que foram coletadas anteriormente e participar do processo de escrita do relatório final. Muito bem. Então isso, sem sombra de dúvida, impactou muito positivamente no seu processo de formação como um Com todo, certeza. né? Como você diz. E o que você fala se aplica à nossa área. Você fez pesquisa na área de biologia aplicada, você pode ser assim. Qual a diferença de estar fazendo um estudo aparentemente só teórico? Por exemplo, a revisão de literatura, né? Para o que a gente chama de ver como está o estado da arte ou o estado do conhecimento naquilo em termos de artigos científicos ou papers que já foram escritos nos últimos 5, 10 anos a respeito, alguma eventual obra clássica que tenha sobre o tema, para você dizer assim, já existe isso aqui construído. A partir daqui eu vou problematizar o quê? Você agora está fazendo alguma pesquisa? Então, sim, estou fazendo pesquisa com o próprio professor. Com outro professor? Não, com o próprio professor. Comigo? Exatamente. Tá. Professor Rodrigo Rosal, fazendo pesquisa em educação, né, no momento a gente está pesquisando pedagogia espírita. Muito bem. Veja só, como um estudante de licenciatura em ciência biológica se interessa por fazer pesquisa em uma área ligada à área de fundamentos da educação, por dentro dela, numa perspectiva de filosofia da educação, que é uma sub-área dentro dessa área de fundamentos, tematizando educação enquanto formação humana, né? Que envolve práticas educativas. Quando você diz não é a ciência prática, eu fiquei quieto, mas as pedagogas, os pedagogos sabem que não. E você vai ver que não, porque, por exemplo, é verdade que não dá para fazer um nível de verificação empírico, instrumental, reprodutível, replicável, aferível dessa forma, que na sua área ou em outras áreas, química, física, etc. Mas não significa que não existam marcadores ou um instrumental ou ferramentas ou técnicas de se fazer pesquisa que mostrem evidências também na prática. Só que o tipo de evidência a ser encontrada é de outra ordem. É preciso desenvolver uma outra sensibilidade, um outro olhar para isso também, né? Que você parece ter fôlego para isso. Mas veja, para além de qualquer simpatia com a área, né? Com essa área que eu ensino, etc., o que é que lhe despertou quando a gente conversou a sua construção da convicção interna de que uma área agora tão distante da área de pesquisa inicial que você fez, mas ainda totalmente dentro da área de educador em formação, que é o que você está fazendo aqui, educador em formação, como um pesquisador também em ciências biológicas, né? Por que essa temática você achou que era uma temática genuína, boa, bacana, curiosa, interessante de você abraçar? É uma pergunta realmente importante porque ela vai direto dentro da minha personalidade, por exemplo. Porque quando eu estava dentro dos processos de desenvolvimento, por exemplo, da minha pessoa, da minha própria personalidade, o que eu realmente me perguntava era sobre essas questões da religiosidade, sobre questões espirituais. Então eu não estava somente me questionando e revisando as coisas que eu considerava como verdade dentro do campo científico, dentro do campo acadêmico, que eu não fazia parte ainda, né, que eu estava começando a me interessar, mas eu me perguntava, por exemplo, a respeito dessas questões religiosas. Então eu me perguntava, por exemplo, se a religião que eu seguia era realmente a religião correta, se havia uma religião correta. E de lá até agora, eu ainda não consegui, por exemplo, uma resposta, né? Então, se perguntar e estudar a religião e a espiritualidade é uma coisa que me atrai bastante porque é uma coisa que eu gosto de sempre de fazer, que é me perguntar das coisas. Então, por exemplo, a gente está estudando agora a pedagogia espírita. É uma coisa que eu estou entrando, que eu estou começando a desenvolver, por exemplo, os meus processos de estudo e que, no fim das contas, são muitas questões espirituais que a gente não tem noção visível, né? Mas que elas estão ali dentro da religião, que é a religião espírita. Então, eu fico sempre naquelas indagações, por exemplo, de eu estou certo a respeito de certas coisas ou eles estão. As outras, por exemplo, estão certas e essa está errada, ou essa está certa e as outras estão erradas. Então, a espiritualidade para mim é uma dúvida, por exemplo, que eu até porque muitas pessoas que estão dentro da religião, elas se perguntam se as coisas que elas acreditam também são verdade. Acredito eu, né, que elas se perguntam. Então, para mim, é uma questão que eu queria saber, por exemplo, como funciona. Então, estudar essa questão espiritual
dentro de uma universidade, onde eu estou dentro de uma disciplina, dentro de um curso, na verdade, que vai seguindo por um lado da biologia, por exemplo, parece caminhos distantes, mas eu, como educador, como um professor em processo de formação, também tenho que seguir pelo caminho da educação e estudar coisas que estão aplicando a educação de forma correta, por exemplo, pedagógica, né? Então, a espiritualidade, por exemplo, ela não está dentro somente do campo dogmático ou do campo religioso, onde os processos educativos eles podem se aplicar sim, né? Dentro da pesquisa que a gente está fazendo, a gente consegue observar que os processos educativos sim podem se aplicar dentro de um processo pedagógico. Então, o fato de serem caminhos distintos, mas que ainda assim está inserido dentro da educação, é o que me faz também ter a intenção de continuar estudando e aprendendo sobre, porque no fim das contas eu tenho realmente essa dúvida de chegar num consenso, por exemplo. Inclusive, eu acho que é bem difícil a gente chegar num consenso do que realmente é verdade, não é? Mas a gente tem caminhos para conseguir pelo menos delimitar o que é e o que não é. E assim, também ficar tranquilo sabendo que o limite de 1 ano de estudo, ou de 10 meses de estudo, é pouco provável que chegue a esse consenso de maneira honesta, sem forçar a barra, até porque o objeto de pesquisa não é esse. Só para explicar para o público. Por dentro da disciplina de fundamentos, que tem uma pegada filosófica, histórica, eu apresentei na sua turma um texto chamado Reflexões em torno de um possível objeto epistêmico próprio da educação, que é a possibilidade de se colocar a educação como ciência ou não, de autoria do professor Ferdinand Hoppe. É um alemão, foi professor na UFPE durante muito tempo, primeiro professor do centro de lá do CE, Educação, há 4 anos atrás, a receber a comenda, a honraria, o reconhecimento de professor emérito de lá, do Centro de Educação da UFPE. Formou muita gente, alguns estão por aqui, é uma referência nacional, ele ainda está entre nós, está vivo, está com 73 anos de idade, lúcido, e produziu muito, e o que ele... Um texto que eu trouxe e que a tua turma, parte da turma, vibrou com aquilo, porque vocês são muito instigados na questão de ciência, como o pessoal de matemática difícil também, foi um ponto de contato com uma área que para vocês eu sei já faria sentido, que é estudar a questão da cientificidade, da epistemologia, etc. E você vê a riqueza daquele texto, né? A partir daquele texto, eu continuo estudando Ferdinand. Quando eu lhe propus que a gente estudasse o que é isso que está sendo cognominado pedagogia espírita, teoria da educação espírita, não é com uma abordagem fenomenológica. A gente não vai estudar mediunidade, não vai visitar campos de centros espírita, casas espírita. A proposta não é essa. Tem autores de sociologia, antropologia e ciências das religiões que fazem. A gente está estudando como é esse construto teórico, se tem sustentabilidade, se tem sentido, como é que esse suposto campo, né, como é que essa suposta área se sustenta, se diferenciando de outras pedagogias, pedagogia histórico-crítica, de Paulo Freire, Waldorf, etc. Então, primeiro demarcar esse ponto, entender o que é que caracteriza ela. Você ainda está se aproximando disso, se aproximando disso. Segundo, é dizer, o que é que isso tem de propriamente pedagógico? Aí sim, aí está dialogando franca, aberta, diretamente com a ideia de educador em formação. Não que não desperte em você outras curiosidades, aí é o seu espírito livre de pesquisa, as conexões que você faz. Mas, por exemplo, o que a gente está tentando destacar nesse momento é quais são as especificidades, os fundamentos dela e, efetivamente, se ela dá conta de dialogar com outras áreas sem pegar um viés proselitista, né? Religioso, etc. Tal, mas uma pegada filosófica pedagógica, para ver se é viável ou não. Mas eu agora entendi que para você tem um duplo sentido. É um sentido formativo, profissional e um sentido pessoal, profundo também. Muito bem. Veja, nós atravessamos uma greve. Você já estava aqui. E o seu curso acabou de passar, como eu disse, por uma visita de avaliação do Ministério da Educação, né? A greve, resumidamente assim, mas você destacaria que lhe impactou e o que você notou nos seus colegas de que forma? Para você ficou claro que era um movimento, é um recurso de articulação de uma dimensão política do processo educativo, justamente para assegurar o direito à educação de qualidade, não só valorizando os professores, mas a área, ou isso, sempre na linha de ser muito assim, honesto, Gabriel, porque eu não quero, para quem está vindo agora, eu vou ver se eu me lembro de fazer essa pergunta, porque para quem passou a greve, o aluno pode ter uma visão, principalmente se era do primeiro período, né? Que não foi o seu caso, você estava no segundo período, mas enfim, está chegando na universidade, de repente uma greve, aí
desmobiliza muito a vontade, alguém pode ter saído do curso, alunos podem achar que não tem nada a ver. Qual foi a tua percepção? Como foi que te impactou? Me impactou bastante, na verdade, na continuação do nosso curso, por exemplo, que a gente estava fazendo. Nesse momento eu estava no final, na verdade, do meio para o final da greve. Eu estava iniciando dentro da pesquisa, por exemplo, estava fazendo PIBIC, então eu comecei a vir para a universidade dentro da greve. Eu comecei a vir para cá para fazer a pesquisa que eu estava fazendo, e enquanto isso a gente estava sem ter aula. E aí a gente começou a ter aula e eu comecei a fazer a pesquisa ao mesmo tempo, e aí foi uma coisa que atrapalhou bastante nos estudos, porque eu entendia que era um processo político, justamente porque os professores têm que buscar o direito deles de uma educação de qualidade e que eles precisam ser remunerados de forma correta, por exemplo. Então, eu entendi esse processo, mas o que acontece é que a gente já estava passando por um processo de reorganizar o calendário por conta do Covid, que É verdade. desorganizou bastante. Então, o nosso tempo, o nosso período, ele já foi encurtado, né? Que nós estávamos tendo, se não me engano, 3 períodos dentro de um ano, no ano passado. Então, o nosso tempo já era curto, e aí a gente, quando voltou da greve, já era quase no final, por exemplo, do período, né? Isso. Passou bastante tempo, se não me engano foram 2 meses, não foi? Segunda quinzena de julho, 2 meses e meio de greve. Pronto. A gente ficou. E aí, foi uma coisa que, por exemplo, a gente já estava apertado. Voltou, estava tudo em cima da hora. Então a gente tinha que correr para estudar algumas coisas e era prova em cima de prova. Então, teve 2 lados aqui, né, da minha compreensão, por exemplo, de entender a necessidade da instituição e dos professores reivindicar os direitos deles, né, que é realmente necessário que isso aconteça, mas teve também um lado de perceber o que isso nos prejudicou, por exemplo. Né? Então, teve essas minhas 2 percepções. Se não me engano, nenhum aluno da nossa turma, né, se evadiu, por exemplo, do curso. Que bom. E aí a gente voltou na normalidade, né, que dentro de um processo muito agitado e precisava de uma agilidade, né, para a gente dar continuidade e finalizar o período. Mas a minha experiência dentro desse período aí foi realmente muito agitado. Por quê? Porque além disso eu estava fazendo pesquisa. Eu tinha, por exemplo, um relatório final para apresentar, para terminar de escrever e apresentar também no dia da apresentação do relatório do PIBIC. Então, juntou as 2 coisas, foi uma coisa bem corrida. E se tem uma coisa que eu não gosto, é justamente fazer as coisas muito em cima da hora, desse jeito, sabe? Porque eu tinha que... Foi mal, dias que eu dormi mal, por exemplo, eu tive que passar noites acordado para estudar para a prova que ia ter no outro dia, e a prova caiu no dia da apresentação do relatório final. Então, por exemplo, eu tive que dormir tarde, acordei cedo para apresentar o relatório, e à noite eu tinha prova para fazer, por exemplo, da prova de paleontologia que eu fiz. Então, era uma coisa que estava bem apertado, e muitas pessoas no curso, por exemplo, teve dificuldade de terminar o período. Entendi. Ou seja, a gente pode tentar... Isso tudo, por isso é importante ser. Qual é o sentido da formação humana? Qual é o sentido de um curso como esse? Quando você diz teve que correr, teve que se acelerar, ao mesmo tempo que é importante, né, marcar a relevância até formativa da greve, eu entendo, e conversando com alunos como você agora, a partir do que você disse, de maneira muito respeitosa até, mas com outros, também tentar minimizar os impactos na comunidade estudantil e tentar manter vocês mobilizados. Exemplo, às vezes eu pensava em iniciativa para manter os alunos conversando remotamente, sem caracterizar de uma aula. Mas a gente era meio que desaconselhado para não caracterizar, ser fura-greve contra o movimento, para não enfraquecer. Mas eu acho que é uma atitude política e pedagógica a ser considerada para que os alunos fiquem mais conectados com a gente, porque tentavam fazer oficinas de arte, de dança, enfim, mobilizar a comunidade acadêmica como um todo, mas muita gente mora até longe daqui da instituição, então não dava para vir só para isso especificamente. Né? Em eventual necessidade de uma outra mobilização de greve para um futuro, eu espero que isso seja também considerado, reconsiderado, para a gente se manifestar de uma outra forma também, né? Porque isso desmobiliza, no meu olhar. Mesmo estudantes bastante interessados como você e a maioria esmagadora de sua turma, que você disse que continuou, e de outros cursos também, mas foi um esforço tremendo que vocês fizeram. E para não ser uma volta atropelada, né? A gente está a 1 mês de um semestre que vai ser interrompido agora no dia 20/12, né? 21 e volta dia 20/1 e vai finalizar lá para o dia 15 de março. Então, toda uma rearrumação necessária já de questões muito anteriores. Eu sei que não é só
a greve. Mas enfim. Isso. Bom, a gente já passou pela questão do que é que interessava a você, a sua mudança de concepção, se questionar, não pensava inicialmente no ensino superior, depois pensou, estudando por conta própria diversos campos, se identificou com a área da biologia, já se imaginava ensinando, entrou aqui, reforçou, o impacto dos professores que teve e tem, pesquisa como foi, questão política, greve. Tem alguma coisa que eu não lhe perguntei, ou que eu não destaquei, que você julgue relevante falar, ou que você já falou que quer recolocar de novo, ou você está satisfeito, Gabriel? Então, acredito que eu estou satisfeito, mas eu posso mencionar só algumas questões de experiência minha, por exemplo, aqui dentro da universidade. No caso, a partir do momento que eu entrei, eu fui vivenciando muitas coisas, né? Fui vivenciando processos de aprendizagem, processo de interação interpessoal. Então, com esses processos, por exemplo, eu fui desenvolvendo também outras características que antes eu não apresentava, que é, por exemplo, a gente quando está dentro de uma sala de aula, a gente vê no primeiro período uma diferença do primeiro para o terceiro. Uma das coisas que eu reparei é esse processo de você amadurecer, por exemplo, a sua percepção, a sua noção da disciplina, que muitas das pessoas eu vejo hoje em dia, né? A gente está dentro do terceiro período, então a forma como a gente interage uns com os outros, a forma como a gente absorve e aprende a disciplina, interage com o professor é diferente de uma disciplina de primeiro período, onde no primeiro período muitas pessoas na verdade elas são mais acanhadas, elas apresentam pouca interação com os professores e tudo mais. E uma coisa que eu noto é que esse desenvolvimento é visível, né? Pelo menos para mim eu consigo ver esse desenvolvimento acontecendo de forma gradual, das pessoas realmente se interagindo mais umas com as outras. Hoje em dia a gente quando está tendo aula com o professor é uma interação muito grande. Basicamente a gente está quase conversando dentro da sala de aula sobre a disciplina que o professor está ensinando. Uma coisa que no primeiro período é mais onde o professor se esforça para falar sozinho e tenta incentivar os alunos a falar com ele. E agora no momento, por exemplo, a gente fica sempre conversando com o professor e ele está querendo falar, né? Então tem essa diferença, por exemplo, na experiência de você lidar com diferentes períodos, né? Então, por exemplo, assim que eu entrei na universidade, primeiro período, eu ouvia gente dizendo que tinha professor que não gostava de dar aula para o primeiro período. Porque realmente aí eu consigo ver uma clara diferença de uma coisa para outra. E até mesmo na nossa compreensão da disciplina, onde a gente desenvolve também melhores métodos de aprender. Né? Onde no primeiro período era mais dificultoso para a gente entender o que o professor estava querendo que a gente fizesse, agora a gente consegue entender melhor. Por exemplo, a gente consegue ter um processo passo a passo, né? Porque a gente teve disciplinas que ajudou a gente a desenvolver isso. Por exemplo, a disciplina de PTI, Projeto Temático Projeto Integrador. temático É integrador. isso. A gente teve um e teve o dois. No segundo período teve o Projeto Temático Integrador 2. Então, por exemplo, dentro dessa disciplina, a gente aprendeu, por exemplo, como fazer uma revisão de literatura. Então a gente teve que passar pelo processo de escrita, de ler a bibliografia, a literatura, na verdade, né? Então, a gente agora, nesse período que está, a gente já tem um conhecimento, uma bagagem dos outros dois períodos que teve, que ajuda a gente a desenvolver melhor o período atual que a gente está. Então, é uma coisa que eu vejo com clareza, por exemplo, que a partir desse período ele vai me dar também uma coisa, muitas informações e características que vão me ajudar, por exemplo, ao período que vem. Então, a gente está sempre numa cadeia de aprendizagem, né, que é gradual e a gente sempre vai aprendendo muitas coisas. E, por exemplo, uma coisa que eu observo é que as disciplinas o curso, na verdade, ele não é tão difícil quanto a pessoa pensa de verdade olhando de fora. Por exemplo, a gente vê a disciplina do próximo período se chama metodologia científica de uma coisa, ou se não, princípios numéricos. Sendo que quando a gente está dentro e aprende passo a passo, ele não é tão difícil quanto você olhar um todo e ver que aí você não entende nada daquilo, por exemplo. Você olha e a disciplina ela tem um monte de requisitos, muitas coisas para você aprender, mas se você aprender cada uma, a última ela é mais fácil de entender, porque você já aprendeu quase tudo. E você vê que essa articulação entre um período e outro se dá de forma clara. Claramente. Muito Eu, bem. por exemplo, eu não posso ter uma disciplina de paleontologia sem antes aprender geologia. Por isso que tem uma ordem para o curso ser seguido, Do jeito que é. do jeito Por que isso é. que ele tem que ser pensado, estruturado, um encadeamento curricular que faça sentido. Isso. Gabriel, muito obrigado pela sua conversa, pela sua presença, pela sua entrega. Agradeço a você que nos assistirá e convido a todos até o nosso próximo vídeo. Até lá!